Capítulo 5. Lido por Davi Nascimento. 3 tiros. Segundos depois, outros 2. Os sons distantes, mais distintos. Chris. Jill, por que você não... Wesker começou, mas foi interrompido por Barry. Eu também vou. Ele disse, já indo para a porta, a qual Chris passou. Chris não gastaria tantos tiros assim, a não ser que precisasse de ajuda. Vá, eu esperarei aqui. Wesker concordou. Barry abriu a porta. Jill logo atrás. Eles entraram numa enorme sala de jantar. Não tão grande quanto o hall principal, mas era comprida. Passando por um relógio de pêndulo, eles foram para uma porta mais ao fundo. Jill a alcançou primeiro, tocando na fechadura e olhando para ele. Barry acenou e ela abriu, indo abaixada para a esquerda. Barry foi para o outro lado, ambos num corredor vazio. Chris? Jill o chamou quietamente, mas não houve respostas. Barry sentiu um cheiro. Algo cheirava como fruta podre. Eu vou ver as portas, ele disse. Jill acenou e foi para a esquerda, alerta e concentrada. Barry foi até a primeira porta, sentindo-se bem com Jill atrás dele. Ele achou que ela fosse meio desbocada ao ser transferida, mas ela tem provado ser capaz e uma brilhante soldada, uma adição bem-vinda aos alfas. Jill deu um alto grito de surpresa e Barry se virou, o estranho cheiro se tornando cada vez mais intenso. Jill estava recuando da curva no fim do corredor, sua arma apontada para algo que Barry não podia ver. Pare! A voz dela alta e instável, sua expressão aterrorizada. E ela atirou, 2 vezes, ainda recuando na direção de Barry. Ele ergueu a sua Colt enquanto ela saía do caminho, enquanto um homem alto aparecia. Os braços do homem estavam esticados como um sonâmbulo. Barry viu o rosto da criatura e não hesitou. Ele atirou. Uma bala, 357, arrebentando o alto da pálida cabeça em uma explosão. Sangue escorrendo para suas estranhas e horríveis feições. E a coisa caiu para trás, aos pés de Jill. Barry correu para o lado dela, abalado. O quê? Ele disse. Então viu o que estava no carpete, em frente deles, estendido na pequena saleta que dava ao fim do corredor. Por um momento, Barry pensou que fosse Chris, até ver a insígnia dos Stars Bravo no colete. Tentaram reconhecer o corpo. O Bravo tinha sido decapitado. A cabeça estava a uns 30 centímetros do corpo, o resto completamente coberto por ferimentos. Oh, Deus! É Ken! Kenneth J. Sullivan, um dos melhores no campo da escuta que Barry já conheceu, e um baita cara legal. Havia um profundo ferimento no peito dele, pedaços de carne parcialmente comidos e intestinos em volta e um buraco ensanguentado. Sua mão esquerda não estava lá, e não havia arma por perto. Deve ter sido a arma dele que Joseph achou lá fora. Barry desviou o olhar, enjoado. Ken foi quem fez muito trabalho em química. Ele tinha um filho adolescente que morava com a sua ex na Califórnia. Barry pensou em suas filhas em casa, Moira e Polly. Ele não estava com medo de morrer, mas só de pensar nelas crescendo sem pai. Jill
se agachou perto do corpo destruído, vasculhando os bolsos dele. Ela olhou apologeticamente para Barry, que deu um aceno, concordando. Eles precisavam de munição. Ken certamente não precisava mais. Ela achou clipes de 9mm e os colocou no seu bolso. Barry se virou e olhou para o agressor de Ken. Ele não tinha dúvidas de que estava olhando para um dos assassinos canibais que tinha caçado em Raccoon City. O homem tinha uma crosta vermelha em volta da boca e a carne em suas unhas. Sua camisa esfarrapada, dura, com sangue seco. O estranho era o quanto morto ele parecia. Barry já havia feito um resgate secreto de reféns no Equador, onde um grupo de fazendeiros estava sob a custódia de um bando de rebeldes malucos de guerrilha. Vários reféns foram mortos e depois do Stars ter capturado os rebeldes, Barry foi registrar as mortes de um dos sobreviventes. As 4 vítimas foram baleadas, seus corpos jogados atrás de um buraco de madeira a qual os rebeldes se apossaram. Depois de 3 semanas sob o sol da América do Sul, a pele do rosto deles estava enrugada. Ele se lembrava deles claramente e as viu de novo olhando para a criatura que estava no chão. Era a face da morte. Além disso, cheirava como um matadouro no dia quente. Alguém tinha esquecido de dizer a esses caras que os mortos não andavam por aí. A mesma confusão estava no rosto de Jill, mas eles tinham que achar Chris e reagrupar. Juntos, eles voltaram para o corredor e verificaram as 3 portas. Todas estavam trancadas. Mas Chris deve ter passado por uma delas. Não há outro lugar que ele possa ter ido. Não fazia sentido, exceto arrombar as portas. Não havia nada mais a ser feito. Nós precisamos... Nós devemos relatar isso para Wesker, Jill disse, e Barry concordou. Se esse é o esconderijo dos assassinos, eles precisavam de um plano de ataque. Passando pela sala de jantar, eles cruzaram a porta para o hall principal. Barry estava imaginando que o capitão diria sobre isso. Era óbvio que... Barry parou, procurando na elegante e vazia sala, não achando graça no que poderia ser uma brincadeira. Wesker não estava lá. Wesker! Barry gritou. Capitão Wesker! Ele correu para o fundo da sala. Não saia da sala, disse para Jill. Ele foi para as escadas, sentindo-se tonta. Ela foi para as escadas, sentindo-se tonta. Primeiro Chris e agora o capitão. Não se passaram 5 minutos e ele disse que esperaria. Por que ele sumiu? Ela procurou por sinais de lutas, cartuchos de bala, marca de sangue, mas não havia nada que mostrasse o que poderia ter acontecido. Barry passou debaixo da escada e apareceu do outro lado, balançando a cabeça. Você acha que o Wesker se deparou com alguma daquelas coisas? Jill perguntou. Eu não acho que o RPD apareceu e o levou. Se ele tivesse com problemas, nós teríamos ouvido os tiros. Não necessariamente. Ele pode ter sido emboscado, raptado. Eles pararam por um momento pensando. Jill ainda estava chocada por causa do encontro com um morto-vivo. A vida inteira lendo livros sobre serial killers e um zumbi ainda é difícil de aceitar. Não era, e nem os cachorros cuidando da casa. Não havia dúvidas de que tudo isso existia. Mas por quê? A mansão tinha alguma coisa a ver com os assassinatos? E foi aquela criatura a última coisa que Beck e Priest viram? Jill tirou quase que violentamente esse pensamento da cabeça. Nós damos uma olhada ou esperamos? Jill disse finalmente. Demos uma olhada. Quem fez isso? O resto dos bravos devem estar por aí. É fácil demais se perder aqui. Chris e Wesker se perderam, mas nós os acharemos. É preciso mais do que alguns cadáveres para causá-los problemas. Ele colocou a mão no bolso e tirou algo embalado num lenço e entregou a Jill. Ela sentiu os finos metais e os reconheceu instantaneamente. É o kit que você me deu para treinar no último mês, ele disse. Acho que você terá mais sorte com eles.
Ela acenou, colocando os lockpicks em seu bolso. Barry tinha se interessado pela última profissão dela, e ela lhe deu algumas peças da sua coleção, alguns palitos e barras de torção. O material poderia ser útil. Ela pôs o pequeno pacote no bolso, em cima de algo duro e liso, o computador de Trent. Ela tinha se esquecido do estranho encontro devido dos últimos acontecimentos. Ela abriu a boca para contar a Barry, mas se lembrou do conselho de Trent. Eu não mencionaria essa conversa para alguém, pensou Jill sobre a voz de Trent. Que se dane, ela quase falou para Chris. E onde estava Chris agora? E as coisas terríveis e as terríveis consequências de Trent já não aconteceram? Jill decidiu ficar de boca fechada até ver o que tinha no computador. Eu acho que devemos nos separar, Barry continuou. Eu sei que é perigoso, mas tem muita coisa para ver. Achando alguém, nós encontramos aqui. Use essa sala como base. Você concorda, Jill? Nós podemos ir juntos? Não, você está certo, disse ela. Eu fico com a ala leste. Ao contrário dos policiais, o Stas era treinado para se cuidarem sozinhos em situações perigosas. Tá bom, eu vou ver se eu consigo abrir uma daquelas portas. Fique de olho em uma das salas dos fundos. Guarde munição e tome cuidado. Você também. Barry sorriu em sua coat na mão. Eu ficarei bem. Jill foi para a porta dupla, a qual Wesker tinha tentado abrir. Barry voltou para a sala de jantar. Ela ouviu a porta abrir e fechar, ficando sozinha. A porta dupla azul foi aberta facilmente, revelando uma pequena, escura e azulada sala. Luzes iluminavam os quadros nas paredes e no centro da sala estava uma grande estátua de uma mulher segurando um vaso no ombro. Jill fechou a porta e se ajustou à escuridão, notando duas portas do lado oposto da sala. A da esquerda estava aberta, apesar de uma arca estar bloqueando a passagem. Wesker não deve ter ido por ali. Ela foi até a porta direita e tentou abri-la, mas estava trancada. Suspirando, ela colocou a mão no bolso, mas hesitou, sentindo o leitor do mini-disco. Vamos ver o que o Sr. Trent acha que é tão importante. Ela o puxou e estudou, depois apertou o botão. A tela do tamanho de um cartão de crédito se ligou, mas alguns toques e as pequenas linhas escritas apareceram. Ela reconheceu os nomes e datas de jornais locais. Trent compilou todos os artigos que podia encontrar sobre os assassinatos e desaparecimentos em Recon, e algo mais sobre os Stars. Nada de novo aqui. Jill foi passando, imaginando qual seria o ponto. Depois dos artigos estava na lista os nomes: William Birkin, Steve Kelly, Michael Dess, John Warner, Marty Clackron, Harry Sutton, Ellen Smith e Bill Habitson. Ela franziu o seio. Nenhum era familiar, exceto Bill Habitson. Ele não era um dos amigos do Chris? Aquele que trabalhou para a Umbrella? Ela não estava certa. Ela tinha que perguntar para o Chris. Se é que o acharemos. Chega de perder tempo. Ela precisava achar os outros Stars. Ela apertou o botão para continuar até chegar ao fim das informações e um desenho apareceu. Pequenas listas padronizadas. Tinha quadros e retângulos conectados por linhas. Abaixo havia outras linhas e uma mensagem tão enigmática que poderia esperar de Trent. Chaves do Cavaleiro, Olhos do Tigre, 4 peças, Portão de uma Nova Vida, Leste Águia, Oeste Lobo, era o que estava escrito. Nossa, que esclarecedor! Isso torna tudo mais claro, não é? Pensou Jill. O desenho era algum tipo de mapa, ela decidiu. Parecia ser uma planta. A área maior estava no centro, uma menor estendendo para a esquerda. De repente, Jill sentiu seu coração pular de uma batida.
Ela olhou para a tela e imaginou como o Trent ficaria sabendo daquilo. Era o primeiro piso da mansão. Ela apertou o botão para continuar e viu que só poderia ser o segundo andar. Não havia mais dúvida de que a mansão Spencer era responsável pela onda de terror em Raccoon City, significando que as respostas estavam lá, esperando para serem descobertas. O zumbi gemeu enquanto Chris apertava os gatilhos 2 vezes no estômago dele. Os tiros foram abafados pela carne estragada do ser, que caiu em cima de Chris, exalando um hálito horrível em seu rosto. Chris empurrou a criatura, que foi ao chão, sua arma pingando um líquido mal cheiroso. Chris se afastou, sacando o revólver no colete, secando o revólver no colete enquanto respirava fundo, tentando não vomitar. O corredor ao qual entrou era escuro, tal como seus detalhes eram em madeira. Ele recarregou a arma. 15 balas estavam restando. Ele tinha uma faca Boyner, mas a ideia de enfrentar uma criatura que com certeza matou diversas pessoas em Raccoon não era boa. Tinha uma porta à sua esquerda. Também estava trancada. Ele não ficou surpreso ao ver uma gravação que poderia ser uma armadura. Espada, armadura. Ele andou pelo espaçoso corredor, escutando, respirando profundamente pelo nariz. O corredor virava para a esquerda. Tinha um pilar de suporte bloqueando parcialmente a sua visão, mas ele podia ver as costas de um homem largo atrás da estrutura. Chris rapidamente foi para a direita, tentando um ângulo certeiro. O zumbi estava a uns 12 metros de distância, e ele não queria desperdiçar seus últimos tiros. Ao som das botas de Chris, o zumbi se virou, tão devagar que Chris não hesitou em olhá-lo. Este parecia ter sido mergulhado numa fina camada de saliva, luz refletindo em sua pele assim que se movia na direção de Chris, levantando os braços. Chris deslizou para a esquerda e o zumbi mudou de direção, diminuindo a distância entre os dois, como nos filmes, perigosos, mas lerdos, e fáceis de ultrapassar. Havia uma escada no fim do corredor. Chris respirou fundo, recuou ganhando mais espaço e ouviu um gemido atrás dele. Ele girou. O outro zumbi estava apenas a uns passos de distância, caminhando, pedaços de seu abdômen caindo no chão. Ele ainda não tinha o matado, mas não tinha esperado o suficiente. Ah, droga! Chris saiu correndo, desviando de ambos. Ele cruzou o grosso pilar, quase na escada, e parou frio, vendo que estava no topo dela. Ele pegou um lance da criatura em pé, lá em cima, e virou-se, apontando a arma para os dois que vinham em sua direção famintos. Das sombras do outro lado da escada veio a visão de uma outra porta. Ele estava emboscado. Não havia como matar todos. A porta. Ela estava à frente da lateral da escada. A escura, a escura madeira tão bem camuflada das sombras que ele quase não a viu. Chris correu para ela, agarrando a maçaneta, rezando para que ela abrisse. Os zumbis estavam bem perto. Se estivesse trancada, ele estaria morto. Rebecca Chambers nunca esteve tão assustada em seus 18 anos. Pelo que parecia uma eternidade, ela escutou o som suave de carne apodrecida sendo esfregada na porta e tentou desesperadamente bolar um plano, seu medo crescendo a cada minuto. Não havia trava na porta e ela tinha perdido sua arma na corrida para casa. A pequena sala, apesar de bem equipada com produtos químicos e pilhas de papel, não oferecia nada além de um inseticida para se defender. Ela pegou o inseticida e permaneceu atrás da porta. Ela planejava usá-lo em caso de algum monstro aprendesse a usar a maçaneta. Ela ouviu o que poderia parecer tiros em um lugar próximo. Sua esperança é que fosse alguém do seu time. Mas com o passar do tempo, ela começou a achar que era a única que estava restando. Quando a porta abriu subitamente e uma figura respirante correu para dentro, Rebecca não hesitou. Ela avançou e apertou o botão, jogando uma nuvem química na face dele, tentando correr. Yah! Ele gritou e encostou na porta, fechando-a.
Ela cobriu os olhos, cuspindo. Ele cobriu os olhos, cuspindo. Ele não era um monstro. Ela acabou de agredir um dos alfas. Ah, não! Rebecca já estava mexendo em seu kit médico, imensamente aliviada ao ver outro Stars e envergonhadíssima. Ela tirou um pano limpo e um pote de água, indo na direção dele. Fique de olhos fechados. Não os esfregue. O Alpha abaixou as mãos e ela finalmente a reconheceu. Era Chris Hadfield. Ela se sentiu vermelha e grata por ele não consegui-la vê-la. Boa, Rebecca. Quer causar uma boa impressão em sua primeira missão, mas acaba perdendo a arma e se perdendo. Perdão, gente. Boa, Rebecca. Quer causar uma boa impressão em sua primeira missão, mas acaba perdendo a arma, se perdendo, cagando, cegando um membro da equipe. Ela o levou para a pequena cama no canto da sua sala. Ela o sentou e aplicou seu tratamento. Põe a cabeça para trás. Isso vai arder um pouco, mas é só água, tá bom? Ela passou um pano úmido em seus olhos, aliviada por não ter sido nada de grave. O que era aquilo? Ele perguntou, piscando rapidamente. Ah, inseticida. O rótulo foi arrancado, mas o ingrediente ativo é permanentemente permefrina. É um irritante e efeito. É um irritante e o efeito não vai durar muito. Eu perdi minha arma e quando você entrou, eu pensei que fosse uma daquelas coisas, apesar de eles ainda não terem aprendido a usar uma maçaneta. E nem vão. Ela percebeu que estava tagarelando e parou, terminando os cuidados e se afastando. Chris esfregou o rosto e olhou para ela de olhos vermelhos. Rebecca Chambers, certo? Ela acenou miseravelmente. Olha, eu sinto muito. Não se preocupe, ele disse e sorriu. Na verdade, não é uma arma ruim. Ele se levantou e olhou em volta, franzindo. Não tinha muito a ver. Um baú aberto cheio de papéis, uma estante de frascos de produtos químicos e uma cama e uma mesa. E o resto do time? Ele perguntou. Eu não sei. Aconteceu algo de errado com o helicóptero e nós tivemos que pousar. Depois nós fomos atacados por animais, um tipo de cachorro, e Rico nos disse para correr. Ela encostou os ombros. Ela encolheu os ombros, sentindo-se como se fosse 12 anos. Eu virei na floresta e saí na frente desse lugar. Acho que foi um dos outros que arrombou a porta, e porque já estava aberto. Ela se esgotou desviando seu intenso olhar de Chris. O resto era óbvio. Ela não tinha arma, se perdera e terminara aqui. Ei, disse ele suavemente. Não havia nada mais o que fazer. Henrico disse para correr e você correu. Você seguiu ordens. As criaturas lá fora são zumbis. Eles estão por toda parte. Eu me perdi também e o resto dos alfas podem estar em algum lugar aqui. Confie em mim. De fato, pelo fato de você ter chegado, do lado de fora um dos monstros deu um baixo e triste choro, fazendo Chris parar de falar. Então o que faremos agora? Nós procuraremos pelos outros e tentaremos achar uma saída. Ele respirou, olhando para sua arma. Só que você não tem arma e eu estou quase sem munição. Rebecca se iluminou e colocou a mão no bolso da calça. Ela tirou 2 clipes carregados no bolso e deu a eles. Oh, eu achei isso na mesa. Ela tirou uma chave prateada com uma espada entalhada nela. Chris a pegou e colocou no bolso. Ele andou até o baú e olhou para os papéis. O seu conhecimento é em bioquímica, né? Você já deu uma olhada nisso? Rebecca foi até ele, balançando a cabeça. Não, eu estive muito ocupada cuidando da porta. Ele pegou um dos papéis e ela os viu rapidamente. Era uma lista de neurotransmissores e indicadores de níveis. Química cerebral, disse ela. Mas esses números estão todos bagunçados. A serotonina e a neuroepinefrina estão muito abaixo. Mas olha aqui, a dopamina está fora do gráfico. Nós estamos falando de esquizofrenia. Ela percebeu o incrédulo olhar no rosto de Chris e sorriu um pouco. Ela teve muito disso para ser uma jovem de 18 anos. Ela teve muito disso por ser uma jovem de 18 anos formada. O Stas a recrutou logo depois da formatura, prometendo a ela uma equipe inteira de pesquisadores e um laboratório para estudar biologia molecular
a sua maior paixão. Houve um leve tramp na porta e o sorriso dela foi embora. Chris tirou a chave de espada do bolso e olhou seriamente para ela. Eu passei por uma porta com uma com uma espada entalhada sobre o buraco da chave. Eu vou checá-la. Ver se ela leva para o hall principal. Eu quero que você fique aqui e veja esses arquivos. Pode ter algo que possamos usar. Ele viu um olhar de incerteza nela e sorriu gentilmente. Eu tenho munições graças a você, e não vou ficar muito tempo lá fora. Tudo bem? Ela acenou, tentando relaxar. Ela estava assustada, tal como ele devia estar também. Ele foi para a porta, ainda falando. O RPD deve estar aqui a qualquer momento. Se eu não voltar agora mesmo, espere aqui. Erguendo a arma, ele colocou a mão na maçaneta. Fique preparada. Assim que eu sair, ponha o baú na frente da porta. Eu vou gritar quando voltar. Rebecca acenou de novo, e com um rápido e final sorriso, Chris abriu a porta e olhou para ambos os lados antes de sair. Ela fechou a porta e se apoiou nela, escutando. Depois de alguns segundos de silêncio, ela escutou os tiros não muito longe. 5 ou 6 tiros, é só. Depois de alguns minutos, ela empurrou o baú para desbloquear a porta. Ela se ajoelhou na frente a ele, tentando limpar a sua mente assim que começava a olhar os papéis. Suspirando, ela tirou um punhado deles e começou a ler.